Esse é o texto em que estaremos lendo novamente. Iniciamos a exposição desse texto no domingo retrasado e hoje daremos continuidade. Finalizaremos então a conversa de Jesus com a mulher samaritana e o que esta conversa rendeu ao coração desta mulher. Então abra sua Bíblia, João capítulo 4, a partir do versículo 1. Estarei lendo na NVI e mencionando então os textos que estaremos observando. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Senhor, mais uma vez rogamos que o Senhor abençoe a tua palavra lida neste momento, que à medida que ela for explicada, que o Senhor conduza, Pai, para que cada coração, inclusive desse que vos fala, Senhor, seja, Senhor, assim impactado
pela tua palavra, e ela possa, Senhor, provocar em nós, ó Deus, os desejos de mudança e aquilo que é necessário acontecer individualmente em cada um dos nossos corações. Por favor, Senhor, da mesma forma como o Senhor tem falado até agora, até este exato momento, através de todo o momento de culto que aqui tivemos, que o Senhor continue nos falando através da tua santa e bendita palavra. Oramos pedindo ao Senhor a condução do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero só lembrá-los algumas coisas. Nós chegamos no capítulo 4 e nós, no sermão expositivo, nós intitulamos alguns textos, algumas perícopes, para que a gente possa estar então conduzindo aquilo que nós iremos compartilhar. E nós então olhamos para esse texto no capítulo 4, especificamente do verso 1 ao verso 26, e nós denominamos como encontro transformador. E falei para vocês na semana passada que esse não é um encontro apenas, muitos outros encontros também aconteceram e ocorreram, tanto no contexto do Antigo Testamento como no contexto do Novo Testamento. Encontros transformadores de homens e mulheres que puderam encontrar com Deus ou ser encontrados por Ele e tiveram completamente as suas vidas transformadas, como no caso aqui desta mulher samaritana. O texto em que nós começamos a ler diz que Jesus ele sai daquela discussão, da realidade lá do contexto dos seus discípulos, onde alguns líderes religiosos estavam vindo para indagar o porquê que ele estava ali naquela região batizando e os outros discípulos estavam vindo. João estava perdendo o público, e o porquê desse público está indo para Jesus. Jesus se retira dali intencionalmente para ir para a região da Galileia com o intuito de ter um encontro transformador com a mulher. E falei isso para vocês a semana passada. Quando nós olhamos aí, aqui foi, vou passar, você que não estava semana passada vai entender algumas coisas. Jesus ele sai da região de onde ele está para ir lá para a Galileia. Ele sai desta região da Judeia para ir lá para o norte, do sul para o norte. E qual era o trajeto normalmente que todo judeu fazia? Todo judeu, todo bom judeu, ele não passava, queridos, no território samaritano, porque havia entre eles litígios, havia entre eles briga, havia entre eles uma discussão que já estava durando há muito e muito tempo. E os judeus, bons judeus, não passam por aquele território. Mas o texto vai dizer no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Intencionalmente, João, o evangelista, faz questão de dizer que Jesus, de forma proposital, passou por Samaria com o intuito de encontrar uma mulher que estava completamente perdida, que estava completamente sem esperança, que era completamente desvalorizada no contexto de sociedade onde ela vivia e que estava indo buscar água no poço de Jacó meio-dia, que não era um horário comum para que as pessoas dentro daquela ocasião na Palestina pudessem buscar água. O horário mais comum para que buscasse água no poço ou era no primeiro horário, por volta das 5 ou 6 da manhã ou no final da tarde, mas não meio-dia. Aquela mulher fugia de si mesma, fugia do olhar de condenação e de julgamento dos outros, fugia porque ela era alguém que não tinha esperança, estava à margem da sociedade. Jesus, sendo onisciente, conhecendo a realidade daquela mulher, como conhece a realidade de cada um de nós, marca um encontro com aquela mulher, literalmente, ainda que na agenda dela não tivesse marcado, mas na agenda divina, o Senhor marcou encontro para transformar a vida daquela mulher. E nós vimos isso, Jesus encontra com aquela mulher ali naquele poço, por volta de meio-dia, seus discípulos não estão, e o Jesus passa a ter um diálogo com ele. Qual era o caminho natural que todo judeu, todo bom judeu fazia para evitar os territórios da Samaria? Este é o caminho natural. Jesus está aqui, ele tem que sair daqui para vir para cá, para a Judeia. Então o caminho natural era esse, que todo judeu podia fazer. Ok. Olha só, todo judeu saía daqui, da Judeia, cortava aqui ou no Mar Morto ou aqui no Rio Jordão, e pegava aqui o seu território de Pérea, Decápolis, até chegar aqui na região da Galileia. Eles caminhavam ou viajavam muito mais, porque se ele traçasse uma linha reta, logo ele chegaria. O caminho era mais curto numa linha reta, porém eles faziam esse caminho aqui. Jesus intencionalmente faz o quê? Ele sai daqui, da Judeia, e ele vem para cá, em Sicar. Intencionalmente. Para encontrar com a mulher, meio-dia, na beira de um poço,
para transformar a vida desta mulher. E aí eu falei para vocês na semana passada, na semana retrasada, na nossa reflexão, que todo aquele que vive uma fé genuína em Cristo, a fé que é genuína em Cristo, ela é descentralizada do homem. O homem não é cultuado, o nosso culto não é antropocêntrico, não é voltado para o homem. Toda fé genuína em Cristo é descentralizado do homem. E toda fé genuína em Cristo é centralizado na pessoa de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. O culto faz sentido porque Jesus é o nosso Senhor e o culto é para Ele. Nós não viemos aqui porque nós queremos ouvir louvores bonitos, queremos agradar as pessoas. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Senhor. O nosso culto é dirigido para Ele. Então essa fé genuína que eu e você vivemos, essa fé centrada em Cristo, ela produz alguns resultados na vida de quem é discípulo. E nós vamos ver através desse texto quais são os resultados que essa fé centrada em Cristo produz na vida do seu discípulo, olhando para aquilo que Jesus, nesse diálogo transformador, fez na vida dessa mulher. Então nós vimos aqui, qual que é o primeiro ponto que vimos na semana passada? Que uma fé centrada em Cristo produz intencionalidade e grande compaixão pelos perdidos. Irmão, Jesus intencionalmente sai da Judéia e vai para Samaria, meio-dia, para encontrar com a mulher que ninguém dava valor. Ele foi intencional e cheio de compaixão. Da mesma forma, eu e você, como discípulos de Cristo, que vivem uma fé centrada em Jesus, precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos e cheios de compaixão para compartilhar a mensagem de esperança que pode transformar a vida, como transformou a vida da mulher samaritana. Eu e você precisamos entender isso. Então, esse foi o nosso primeiro ponto que vimos na semana passada. Você que é discípulo, você que vive uma fé centrada em Cristo, seja intencional em tudo que você faz. Tenha compaixão. Não desvie o caminho, não passe de largo. Olhe para a multidão aflita e exausta, como ovelha sem pastor. O Senhor nos incumbiu do privilégio de fazermos discípulos. E nós não podemos negligenciar esta tão grande missão e este tão grande privilégio de compartilhar do Evangelho e do amor de Cristo para com os perdidos. O nosso Salvador, o nosso Mestre, nos deu o exemplo. Ele foi intencional, mesmo diante de tantas dificuldades, no contexto onde eles estavam, com os samaritanos. Eles não se davam bem com os samaritanos, e você sabe, você conhece. Um exemplo que eu citei a semana passada. 2 discípulos de Jesus, um que foi conhecido depois como discípulo do amor. Chegaram na aldeia de samaritanos para encontrar um lugar para Jesus passar a noite, e eles não encontraram lugar. Quando Jesus chegou, esse discípulo do amor falou: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu para matar todos eles? Esse era o clima entre judeus e samaritanos. Havia uma discussão, não apenas racial, mas ética, religiosa, entre eles, no contexto em que eles viviam. Se você quer entender um pouco melhor isso, assista a mensagem da semana passada. Eu falei qual é o contexto, de onde surgiu essa briga, como surgiu essa discussão, por que surgiu essa divisão entre irmãos. Assista a mensagem da semana passada, não dá tempo de falar sobre esse contexto em que está inserido aqui essa discussão entre eles. Eu e você devemos ter compaixão. E aí a gente aplicou de que forma? Então, como você investe o seu tempo? Que caminhos você escolhe percorrer no seu dia a dia? Seus caminhos o levam aos que precisam do Evangelho? Lembre-se, uma fé centrada em Cristo produz compaixão e intencionalidade. Lá na faculdade onde você está, lá na escola onde você frequenta, lá no trabalho que Deus te deu, no meio da sua família, como é que você investe o seu tempo? Como é que você percorre o seu dia a dia? Você tem sido intencional para encontrar com aqueles que estão perdidos, para compartilhar do amor de Cristo Jesus? Ou você foge dessa realidade? Jesus nos ensina que precisamos ser intencionais.
Jesus puxa um diálogo lindo com essa mulher, do verso 7 até o verso 10. Jesus é quem toma a iniciativa. Jesus procura aquela mulher e fala: mulher, dá-me água para beber. Ele puxa um diálogo com aquela mulher, ele é intencional. A mulher questiona Jesus. Como é que você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Aquela mulher é mal educada, ela não é cordial com Jesus, até porque havia, de fato, entre eles uma birra, uma rixa entre eles. E Jesus olha para aquela mulher pedindo água, puxa um diálogo com ela, e ela então diz: olha, não tem como você ter água. Leia o texto comigo. A partir do versículo 7, só para a gente ler, só relembrando. Isso veio uma mulher samaritana, disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. A mulher, no verso 9, diz: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Jesus respondeu: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você conhecesse quem de fato está te pedindo água, você lhe pediria água e ele não te recusaria água H2O, ele te daria água viva. Ele está falando de eternidade. Só Jesus pode produzir salvação. Só Jesus pode dar àquele que está perdido a alegria da salvação. E é Ele que faz isso. Se você soubesse, mulher, quem é que está te pedindo água, você pediria, Ele te daria água viva. E essa água viva que Jesus está falando aí, queridos, Ele está falando de uma mudança radical de vida, que vai produzir na vida daquele que assim o recebe, uma mudança, uma transformação completa, geral, como aconteceu na vida desta mulher. Então nós precisamos ser intencionais e cheios de compaixão. Segundo, nós precisamos, queridos, entender que o discípulo que vive uma vida centrada em Cristo, esse discípulo produz uma esperança acima de uma boa vida social. Ou seja, nós vivemos essa fé centrada em Cristo que vai acima de uma boa vida social. Nós não cultuamos, nós não buscamos ao Senhor porque queremos ter uma boa vida social nessa terra. O diálogo da mulher, dos versos 11 aos versos 15, mostra claramente isso. Ela indaga, ela questiona Jesus. Jesus, o poço é fundo, o Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, como é que o Senhor pode tirar água viva? De onde é que vem essa água viva? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que alimentou seus filhos, alimentou o seu gado. Quem você pensa que é? Essa mulher continua sendo mal educada com o mestre. Porque ela esperava de que há uma esperança muito além do que uma vida normal. Ela queria algo no contexto de sociedade para que ela pudesse viver melhor. Jesus está falando de eternidade, Jesus não está falando apenas de uma vida melhor nessa terra. Vai muito mais do que uma boa vida social. Tem muita gente que quer Jesus porque quer ter uma boa vida social. Tem muita gente que quer Jesus porque quer se ver livre do sofrimento que tem no trabalho. Tem muita gente que quer Jesus porque quer se ver livre de alguns sofrimentos que tem na família. Tem muita gente que quer Jesus por motivos interesseiros, mas não quer Jesus para mudança de vida. Quer Jesus para mudança e ter uma boa vida social. Nós vimos isso a semana passada. Depois que essa mulher começa a conversar com Jesus, Jesus fala à mulher, no verso 13, quem beber desta água aí, ele tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, essa água vai fluir dentro dele, vai jorrar dentro dele. É como se fosse uma nascente. Vai ser ininterrupto, vai continuar jorrando, vai produzir alegria, vai produzir sentido na vida. Quem vem a mim e bebe desta água e desfruta do presente que eu dou, que é a salvação, este será feliz, não apenas enquanto uma vida terrena, mas ele será feliz por toda a eternidade. Por quê? Porque não se resume à vida social, nós olhamos para a eternidade. E só Jesus pode dar a eternidade. Depois que Jesus, então, conversa com essa mulher, dos versos 1 até os versos 14, a gente vê aí uma transição bem interessante. Eu falei para vocês a semana passada, finalizei com essa frase. O prazer que o cristão busca é o que está no seu próprio Deus. Ele é o fim da nossa busca e não um meio para algum outro fim. Tem muita gente que quer usar a pessoa do nosso Deus para buscar algum prazer, porém, ele é o fim da nossa busca. Toda alegria, tudo está no Senhor. É com Ele, é nele que nós devemos, então, estar felizes e buscar, de fato, alegria para nossas vidas. Aí, queridos, paramos aqui no verso 14. Obrigado, mano. Aí paramos aqui no verso 14. Leia comigo. Bote seus olhos.
Verso 15, na verdade. A mulher diz: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Jesus, depois de puxar um diálogo com essa mulher, Jesus agora provoca nela, queridos, um desejo de mudança. Provoca nela uma certa curiosidade. Quando Jesus fala que se ela beber desta água que ele tem para lhe dar, vai jorrar nela e vai jorrar para a vida eterna, essa mulher então fala: Senhor, então eu preciso dessa água, para que eu não tenha que passar por essa humilhação, dia após dia, vindo a esse poço, meio-dia buscar. Ela não tinha entendido, ela estava pensando que esta água tinha a ver com a mudança de vida social, e ele não estava falando apenas isso, não era uma esperança apenas social. Quando ela pede água para Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscar, para que eu não precise. O versículo 16, Jesus fala algo muito duro para essa mulher. E aqui está o nosso terceiro ponto. Uma fé centrada em Cristo produz alta confrontação. Uma fé que é centrada na pessoa do nosso Salvador vai produzir essa autoconfrontação. Veja o que Jesus diz para ela no verso 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. O que o marido dela tinha a ver com a água? Jesus, queridos, conhece essa mulher. O Senhor não estava diante de uma estranha que ele não conhecia. O Senhor tinha a intenção de passar em Sicar, para naquele momento, naquele poço, encontrar com aquela mulher, uma mulher que ele sabia quem era, qual era a realidade dela. E é por isso que intencionalmente ele diz: vá, chame o seu marido e venha. E aí, queridos, quando Jesus fala para essa mulher ir chamar o seu marido e voltar, o que Jesus está falando para ela é que aquela mulher não conseguiria saciar a sua sede em Deus. Ela precisaria primeiro abandonar os seus ídolos, precisaria abandonar o seu pecado, precisaria buscar a saciedade no Senhor, não em outras fontes, precisaria voltar para Deus com arrependimento e fé. É por isso que Jesus é tão direto: vá buscar o seu marido. Assim como ele foi intencional falando com aquela mulher para que ele pudesse vir e assim dar água para ela, ele é intencional dizendo: vá buscar o seu marido. E é muito interessante porque Jesus agora vai na ferida daquela mulher. Essa mulher, ela deveria de fato, queridos, parar e pensar sobre a maneira como ela estava vivendo. Ela deveria abandonar de fato os seus ídolos. Ela estava buscando saciar a sua sede, o seu coração, em coisas que não deveria. Então, meus amados, presta atenção. Jesus agora faz com que aquela mulher reflita sobre a vida. Obrigado, homem de Deus. Você está preocupado comigo que estou suando, né? Eu estou suando, irmãos? Isso é porque eu estou sem gravata. Imagina se tivesse gravata e terno. Tá bom, Alan, obrigado, mano. Deus abençoe, viu? Tá bonitão hoje com a camisa da Sassa Ardente. Volte para cá, queridos. Jesus agora faz com que aquela mulher reflita sobre algumas coisas bem interessantes. Quando ele diz: vá lá e busque seu marido e venha aqui. A partir daí, veja o que Jesus faz, queridos. Olha só. Jesus faz ela pensar sobre a própria vida. Como é que está a sua vida, mulher? Cadê o seu marido? Versículo 16, ele faz isso. Depois, ele mostra qual é a condição de vida dessa mulher, no versículo 17. Depois, no versículo 18, ela revela qual é a condição de vida dela. E aí, faz uma reflexão teológica no verso 19, não é o 18. Veja lá: vá, chame seu marido e volte. Ele faz ela pensar sobre a própria vida. Depois, ele faz ela ver qual é a condição de vida que ela vive. Ela diz: não tenho marido. Aí Jesus fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Depois ele fala qual é a condição de vida dela. Você é alguém que já teve 5 maridos. E o que você tem, nem marido é, você vive junto com ele. Está amaziado com ele. Jesus está fazendo ela refletir. E o que é que Jesus está fazendo ela refletir? Você não pode experimentar da água viva
se você não abandonar os seus pecados. Ele está confrontando ela. Você não pode receber da água viva se você primeiro não abandonar os seus pecados. Jesus mostra que antes de beber da água da vida, ela precisa ter convicção de pecado e passar pelo arrependimento. Irmãos, não há salvação sem arrependimento de pecados. Ele começa a puxar um diálogo com essa mulher, fala da importância desta mulher de tomar da água viva, de ir até ele, de uma mudança de vida, desperta a curiosidade desta mulher, ela pede desta água e ele confronta o seu pecado, confronta o ídolo do seu coração, que não era apenas o seu contexto de vida imoral, mas que era também a tradição em que ela vivia. Estava apegada à sua tradição, à tradição dos seus pais. Depois que Jesus confronta essa mulher, depois que Jesus mostra que essa mulher tem que se arrepender, no verso 19 ela diz: vejo que és profeta. Ela quer fugir de novo da confrontação. Você percebe que essa mulher faz isso o tempo inteiro? Ela não entende quem é Jesus. Depois que Jesus confronta a vida dela, os seus pecados, ela tenta fugir novamente. Ela quer sair do diálogo agora, do relacionamento, que é um pouco pesado para ela, e para uma outra área que é: vejo que és profeta. Então, por favor, me explica uma coisa. Vocês judeus dizem que ela está fugindo o tempo inteiro, porque não consegue ser autoconfrontada pelo Mestre. Então, meus irmãos, o Senhor então parte para destronar o ídolo do coração daquela mulher, o pecado que reinava no coração daquela mulher. Não tem como Jesus reinar se existem ídolos reinando em nosso coração. Não tem como Jesus reinar se nós temos outros ídolos reinando em nossas vidas. Aquela mulher é uma mulher completamente destruída e sem esperança pela situação de vida que vivia. E Jesus está mostrando para ela que ela deveria ter consciência do seu próprio pecado. Eu gosto muito de um comentário do Hendricks, que ele diz assim, a respeito desse texto. O Hendricks diz assim: essa sede não será completamente despertada a menos que haja um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção do seu marido é a melhor maneira de lembrá-la de uma vida imoral. Jesus está mencionando de que ela deveria agora abandonar a maneira pecaminosa como ela vivia. Por isso que ele é direto: vá lá e chame seu marido. Sabe o que é que Jesus está dizendo para essa mulher? Que para ela matar a sua sede, que não era uma sede apenas física, para matar a sua sede espiritual com o Espírito Santo de Deus, ela precisava primeiro parar de beber da fonte do pecado. Queridos, nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se pararmos de beber da fonte do pecado. Não tem como, irmãos, viver uma vida dúbia. Não tem como querer viver uma vida, uma hora longe do Senhor, uma hora próximo do Senhor. Ou ela parava de beber da fonte do pecado para entender do que água era essa que ele estava oferecendo esta eternidade, essa vida em Cristo. Ou ela não teria como. Ou seja, aquele relacionamento sem compromisso, além de um substituto para Deus, um ídolo, era também como uma cisterna que não retém água e não sacia a sede da alma. Aquela mulher, dia após dia, estava indo ao poço de Jacó, com a sua alma sedenta, desidratada, porque ela não conseguia abandonar a vida em pecado. E é por isso que Jesus marcou o encontro com essa mulher. Depois que Jesus autoconfronta esta mulher, depois que Jesus toca na ferida, depois de atingir o coração desta mulher, o que ela faz? Ela esquiva-se. Ela toma então o debate, o diálogo, e o leva para uma área teológica. E aí ela revela um outro ídolo do seu coração, que não é apenas a vida imoral que ela vive, mas ela revela um outro ídolo do seu coração, que pela segunda vez ela fala da tradição dos seus antepassados.
Ela toca no nome de Jacó no versículo 12. E ela volta a falar novamente da tradição que os seus antepassados falavam, dia após dia, para ela. Jesus está querendo destronar o ídolo do coração dessa mulher, meus queridos. Quais são os ídolos que você carregamos no coração? Uma fé centrada em Cristo produz alta confrontação. Não tem como viver uma vida para com o Senhor, em santidade para com o Senhor, continuando com alguns ídolos reinando sobre o nosso coração. Pastor, o que pode ser esses ídolos? Pode ser o seu carro, que você tanto queria. Você cuida mais do carro do que da esposa. É um ídolo. Pode ser o seu filho. Lembra da história de Abrão? Ou de Abraão? Quando Deus pediu Isaac, porque no coração de Abraão, Isaac era mais importante do que o próprio Deus. Abraão, em um ato de fé, oferece seu filho. Você já teve a oportunidade de entregar o que você mais ama ao Senhor? Deus já te pediu o que você mais ama? Você já passou por essa experiência? De ouvir do próprio Deus, de que o seu coração ama muito mais aquilo que você venera, adora, do que o próprio Deus? Eu já. Com os meus 20 anos de idade, Deus pediu meu Isaac. O futebol para mim era um ídolo. E Deus me pediu o que eu mais sonhava. O que Jesus está falando para essa mulher é que se ela continuar com os ídolos reinando no coração dela, se ela continuar com pecados de estimação no coração dela, e não tivesse arrependimento, se voltando para Deus, dificilmente ela provaria da eternidade. Porque para a salvação tem que haver arrependimento completo e confissão de pecados. Olhando para o Salvador que é Cristo, para o Redentor que é Cristo. E é isso que o Senhor está falando para essa mulher. Você tem que voltar-se. Você tem que abandonar o seu ídolo. Tem que abandonar tudo aquilo que te deixa escrava. Confronta aquela mulher a voltar para ela, mas ela foge. E aí existe uma outra frase que eu quero mencionar para você, que é muito forte, mas é verdadeira. O John Piper, ele diz assim: um animal preso na armadilha arranca a própria perna para escapar. Um pecador apanhado no pecado mutila a própria mente, rasga as regras da lógica para não ser confrontado. E essa é uma grande verdade que todos nós experimentamos. Quando nós somos confrontados, quando os nossos pecados são confrontados, nós temos dificuldades de lidar com a confrontação. A pergunta é: por que Jesus pôs o dedo em cima da ferida daquela mulher? Por que Jesus fez isso? O que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica à minha vida? Veja. Por que Jesus ordenou a mulher para chamar o seu marido, queridos? Veja. Para aplicarmos. Porque por mais que admitamos a veracidade de Cristo, do que afirma de si, ou por mais que compreendemos as suas promessas, nunca acharemos satisfação e paz se não corrigirmos o que está de errado na minha vida e na sua vida. Se nós não corrigirmos, queridos, os erros que existem no meu e no seu coração, por mais que a gente entenda, admitamos a veracidade de Cristo, das promessas dele, se nós, de fato, não tivermos que reconhecer o erro, nós não experimentaremos satisfação e paz. Nós devemos trabalhar isso de forma diferente nos nossos corações, no meu e no seu coração. Uma fé centrada em Cristo produz alta confrontação. Não tem como servir ao Senhor
e a outros senhores. Não tem como servir a dois deuses. Não tem como ter ídolo no coração. Por isso que Jesus falou, vá lá, chama o seu marido e venha. Revela a condição dela, revela a maneira como ela vivia a vida dela, faz ela refletir e pensar sobre isso. Porque ele está confrontando e destronando o ídolo do coração daquela mulher. Que era a sua vida imoral, como também a sua tradição. E eu e você precisamos também reconhecer os nossos erros, para que as nossas vidas sejam transformadas, mudadas pelo Senhor. 4. O que a fé centrada em Cristo produz nos seus discípulos. Se uma fé centrada em Cristo produz intencionalidade e compaixão, produz muito mais do que uma esperança de uma boa vida social, produz alta confrontação, uma fé centrada em Cristo produz adoração verdadeira, que vai além da religião. A adoração verdadeira que é livre da religião. Você vê que para fugir desse confronto, a mulher então olha para Jesus e diz, Senhor, vejo que és profeta. Então se tu és profeta e sabe de todas estas coisas, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então explica qual é o lugar. E aí Jesus diz para aquela mulher que ela está preocupada com o lugar, e a verdadeira adoração não é produzida no local, é produzida no coração, na vida de quem é adorador. Jesus mostra para essa mulher que ela está preocupada, ela foge do confronto, ela tentou abordar o tema da adoração pela perspectiva errada. Onde adorar? Neste lugar ou em Gerezim? Para você que está aqui, só entender, eu falei a semana passada, quando houve lá a divisão das tribos, o racha, o cisma, quando Salomão morre, Roboão e Jeroboão, filhos de Salomão, começam a reinar, e há essa divisão das tribos. Roboão, que fica com 10 tribos, ele então leva o povo a entender que o lugar que se deve adorar é no Monte Gerizim. Eles constroem lá no Monte Gerizim um templo para competir com o templo que é construído em Sião, em Jerusalém. E há essa discussão religiosa entre esses irmãos, qual é o lugar verdadeiro de adorar? É em Sião ou é aqui em Siquém? Qual é o lugar, qual é o monte que se deve adorar? E Jesus nesse diálogo, quando ela puxa esse diálogo com ele, Jesus fala, mulher, a hora é, e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem nesse monte, nem no outro. Ele está mostrando que não depende da geografia, depende do coração. E quando ele fala a hora já chegou, porque ele está apontando para si mesmo. Ele é a verdade. Todas as vezes que João está falando, eu vos digo a verdade, ele está apontando para o Cristo. Ele é a própria verdade. Então quando nós olhamos para o texto e vemos esse diálogo, ele diz, mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E ele continua, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Por quê? Porque os samaritanos só compreendiam e só tinham como escritura apenas os 5 primeiros livros, que eles chamavam o Pentateuco samaritano. Eles não olhavam para a realidade dos profetas, o que os profetas haviam dito sobre o Messias. É por isso que nesse diálogo ela sabe que o Messias virá, mas ela não tem detalhes, porque ela não conhece. Então ela fala, ó mulher, a hora é e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim, é no coração. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. Elas não sabiam isso. Apesar na lei de Moisés já haver dito sobre isso, mas eles não tinham esse aprofundamento, eles não conheciam. E aí ela quer entrar numa discussão de adoração. Qual é o lugar? E Jesus revela para ela que a verdadeira adoração,
O mais importante não é onde, mas é quem adora. Quem é que nós adoramos? Como é que nós adoramos? Não é o lugar, é o coração e quem adoramos. Um grande verdade, queridos, tanto na vida desta mulher como na nossa, é esta aqui. Adorar não é uma opção que temos. Todo mundo adora algo. A única opção que temos é o que vamos adorar. A pergunta é: quem é que você adora? Quem é de fato que reina no nosso coração? Na minha vida e na sua vida. Veja só, o ser humano nasceu para adorar, e se ele não adora a Deus, o Deus único e verdadeiro, ele sempre criará mecanismo para adorar outro Deus ou outra coisa. A alma sedenta sempre buscará uma forma de saciar a sua sede, mesmo que seja no líquido desidratante da religiosidade. Tem muita gente que faz isso. Essa mulher está fazendo isso, trazendo diálogo para a área da religiosidade. A pergunta é: o que você adora? Como você adora? E o que a sua adoração revela sobre a sua fé? Em quem está o seu coração? Essa mulher sabia que, escorando-se na religião, na religiosidade, na tradição de seus pais, ela estava usando o tema da adoração para debater, para discutir, para desviar o foco principal e assim se esconder ou esconder o seu coração pecaminoso. Ela é autoconfrontada e ela desvia o foco. Muitos de nós fazemos a mesma coisa. Nós desviamos os focos. Exemplo, muitos de nós apegamos-se a lugares e tradições. Nós achamos que o lugar que devemos adorar é só aqui. Aqui nós damos continuidade àquilo que já está acontecendo na vida, irmãos. Na coletividade com os nossos irmãos. A nossa adoração, ela não depende dos templos litúrgicos. A nossa adoração não depende deste local. Nós perdemos-se em meio a discussões de forma e estilo de postura, de liturgia. Nos encantamos com estética, beleza, iluminação, atmosfera, coisas do tipo. Mas Jesus está trazendo o diálogo para algo bem mais profundo do que o local, do que o monte. Jesus está falando do coração daquela mulher. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque desfruta de um relacionamento com Cristo. E isso o faz adorá-lo, porque ele conhece quem é o seu Salvador. Somente em Cristo a adoração plena, perfeita e em verdade. Fora dele não há. Adoração, queridos, é um estilo de vida. Vivemos para adorar o Senhor o tempo inteiro. E é por isso que quando nos reunimos nos domingos, nas quartas ou qualquer outro dia da semana, nós nos reunimos para adorar esse Criador. Porque uma vida centrada em Cristo produz adoração verdadeira, livre de religiosidade. Você não depende do templo, do local, você depende do coração. E não me entenda mal, não estou falando que de agora em diante você não precisa vir mais para o culto. Não é isso. Quando estamos reunidos na coletividade, adoramos ao Senhor juntos. Mas não fique preso ao local, ao templo. É isso que Jesus está falando para essa mulher. Você está preso à sua tradição. Não é no Monte Gerizim. Não é em Jerusalém. Aqueles que adoram o Pai, o adoram em espírito e em verdade, porque o conhecem, sabem quem Ele é. E a hora já chegou em que esses adoradores farão isso. E aí no verso 25 ele fala: e são estes que o Pai se relaciona intimamente. São estes que o Pai busca, procura.
Esses adoradores que adoram o Pai em verdade, mas também em espírito. A centralidade da pessoa de Cristo. O jeito de adorar a Deus é em espírito. Genuínos adoradores adoram a Deus em verdade. E Deus se relaciona com estes genuínos adoradores. Então Jesus está falando para essa mulher: mulher, você está fugindo do assunto. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, independentemente da geografia, é o coração. O que isso tem a ver conosco? Como isso se aplica às nossas vidas? Deus está buscando pessoas com a experiência genuína com Ele, e não quem vai a um lugar para adorar. Tem muita gente que procura um lugar para adorar, estão se escondendo. Mas Deus está procurando aqueles que teve uma experiência genuína com Ele, e por isso o adora, seja no local onde nos reunimos, seja no local do seu trabalho, seja no meio da sua família. Ele sabe que ele é um adorador. A vida dele é para adorar ao Senhor. E ele adora ao Senhor em tudo o que ele faz. Em tudo o que ele faz. Não é neste lugar, não é provar um clima, não é provar de uma energia, não é provar de uma tradição. É muito mais do que isso. É onde eu estou adorando e quem eu estou adorando. Uma vida centrada em Cristo produz verdadeira adoração. Eu quero caminhar para o final e levar você para o início da minha fala, o encontro transformador que essa mulher teve com Jesus. Jesus puxa um diálogo com ela, Jesus convida essa mulher para provar da eternidade, provar do próprio Cristo. Jesus a confronta e o Jesus então mostra para essa mulher quem de fato ele é. Então, queridos, quero concluir essa mensagem com algumas considerações. Primeiro, quem era essa mulher samaritana? Quando eu olho para essa mulher, eu percebo algumas características bem latentes na sua vida que o próprio texto nos mostra. Ela era emocionalmente insegura e frustrada. Por quê? 5 maridos, 5 casamentos. Já imaginou a frustração dessa mulher? Uma mulher insegura, emocionalmente frustrada. Buscava, talvez, nesses homens, para saciar a sua sede, para ter sentido da sua própria vida. Então, quando eu olho para essa mulher, eu vejo essa mulher de fato como uma mulher insegura e frustrada. Quem mais? Uma mulher cética da própria vida, sobre a possibilidade de ser genuinamente amada. Será que um dia serei amada? Será que um dia eu voltarei a ter, ou se é que ela teve algum dia, alguma realidade de respeito na sua sociedade? Será que um dia na Palestina vou poder andar normalmente sem ser julgada? Uma mulher rejeitada pelos seus próprios compatriotas. Quando Jesus fala desse momento de adoração com esta mulher novamente quer mudar o diálogo. Ela quer sair do debate agora da teologia da adoração e quer ir para uma outra realidade. Quando Jesus fala mulher, não é Jerezim, não é Jerusalém, é o coração. Não é o local, é a vida. Não é onde, é quem. Essa mulher, não, tudo bem. Um dia o Messias virá e explicará tudo para nós. Ela quer mudar novamente o assunto. Veja lá o versículo 26, ela fala, 25. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier explicará tudo isso para nós. O que ela está falando é assim, ó. Você como judeu e eu como samaritano, esse assunto é um assunto muito profundo para a gente. Isso é um debate que dura muito tempo. Nossos antepassados já discutiram sobre isso. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sei que o Messias virá. E quando ele virá, ele vai dizer qual é o lugar que se deve adorar. E aí, talvez, na minha ótica, aqui está uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. O Deus encarnado, que marcou na sua agenda um encontro com a mulher
desprezada, frustrada, sem sentido de vida, se revela para ela. Isso é extraordinário. Leia e veja, perceba isso claramente. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, sou o Messias. E aí a continuação do texto que veremos a semana que vem mostra o que isso resultou na vida dessa mulher. O quanto ela foi transformada. Mas o fato é que o Senhor encontrou com essa mulher uma mulher sem esperança, uma mulher frustrada, desprezada, confronta o seu pecado, mostra para ela que a adoração não depende do local, mostra para ela que ela precisa abandonar o seu pecado para que ela pudesse provar da água vida, e se revela ao final para esta mulher, dizendo para ela: sou eu, mulher, o Messias que vocês, samaritanos, esperam, sou eu. E isso, queridos, revela para nós que o Senhor... Passa aí, Luanda, por favor, que não está indo. O Senhor a buscou, o Senhor a acolheu, o Senhor a amou, o Senhor lhe estava sensível. Não foi ela que buscou a Cristo, a iniciativa não foi dela, mas o Senhor, de fato, acolheu aquela mulher pecadora. O Senhor amou aquela mulher. O Senhor estava sensível àquela dor. Talvez alguns de nós aqui, em algum momento lá no passado, se encontrava de certa forma semelhante a essa mulher, na sua culpa, na sua frustração, na sua vida vazia, sem sentido e sem valor. Talvez alguns de nós podemos até olhar para trás e ver o dia em que o Senhor também marcou um encontro, nos buscou e nos deu valor e sentido para a vida. E todos que aqui estamos hoje podemos saber disso, que temos um Deus, que é um Deus interessado em nos encontrar, nos buscar, nos alcançar, nos acolher, nos amar e nos dar esperança para o futuro, nos livrando dos nossos pecados. Um encontro transformador. Eu quero concluir convidando você. Se há alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, eu quero convidá-lo a você abrir os seus olhos, o seu coração e pedir com muita sinceridade: Senhor, o Senhor marcou comigo um encontro hoje. Então, por favor, sacia a sede da minha alma. Eu sou alguém frustrado. Eu tenho alguns ídolos no meu coração. Eu preciso abandoná-los nessa noite. E quero ter um encontro com o Senhor, um encontro transformador. Que o Senhor nessa noite, queridos, encontre o seu coração. Talvez você que esteja aqui sem sentido de vida, sem saber o porquê que você existe, o porquê que você não tem valor, talvez para você, o Senhor te dá valor. Assim como o Senhor marcou um encontro com essa mulher, lá naquele poço em Sicar, encontrou e mudou a realidade daquela mulher, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele pode também mudar a sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode te dar da água que vai jorrar do seu interior e vai te conduzir para a vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. E eu e você que estamos aqui, que entramos nesses debates, nessas discussões de teológica, que muitas das vezes nos distanciam dessa realidade de um relacionamento genuíno com o Senhor, porque entramos só para a área do debate e criamos alguns ídolos no nosso próprio coração, que você abandone esses ídolos. Que você se relacione com o Pai na simplicidade pelo qual Ele te chamou, para viver com Ele dia após dia. Eu não estou falando que nós não devemos conversar teologicamente, nem debater alguns assuntos. Só estou falando que nós gastamos tempo demais com coisas que não deveríamos, irmãos. Não sei se o culto hoje vai ser um culto que a luz vai estar apagada, se a luz vai estar acesa. Não sei se o culto hoje os irmãos vão conversar sobre ser armenianos.
Não importa. A adoração, ela é produzida no coração de quem vive uma fé centrada em Cristo, e é produzida uma adoração verdadeira que nos livra da religiosidade, das nossas tradições. Se não tiver a luz, o culto não presta. Aí o culto hoje foi gelado. Você já se perguntou se o culto hoje foi gelado é por causa do seu coração ou é por causa do coração de quem conduz? Nós muitas das vezes estamos, queridos, confusos com muitas coisas da nossa vida, porque temos alguns ídolos no coração. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Se o seu ídolo, se é que você tem um no seu coração, você deve nessa noite abandoná-lo em nome de Jesus. O Senhor já nos encontrou, mas assim como o povo de Israel, nós somos mestres em criar ídolos no coração. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas tudo que tira do meio do seu coração a primazia da adoração ao Senhor torna-se um ídolo. E nós devemos, queridos, fazer essa sondagem no nosso coração. Coisas muito simples, irmãos. Muito simples. A nossa motivação para o culto, a nossa motivação para os nossos encontros no domingo, a maneira como eu me empenho para coisas que têm a ver com o meu reino e não com o reino de Deus. Tudo isso revela alguns ídolos que vamos levantando em nossos próprios corações. Mas que você e eu sejamos essa noite, de fato confrontados pela palavra do Senhor, como aquela mulher foi, e possamos abandonar todos esses ídolos que se porventura tiver nos nossos corações. Pastor, dar um exemplo claro. Futebol. Quando seu time joga, a motivação de você gritar gol é mais do que você adorar o Senhor no templo, no culto. A empolgação para ir no estádio. O quanto nos doamos para isso. Isso é ídolo. Então eu e você precisamos abandoná-los. É a sua faculdade, é o seu trabalho, é o seu filho, esposo, esposa. Quem é que é ídolo do seu coração? Quem tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Jesus encontrou aquela mulher e mudou a vida dela. Jesus quer nos encontrar nessa noite e mudar as nossas vidas. Nós, quando estávamos adorando aqui, cantamos uma canção e na letra diz que quando se perde é que se ganha. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Quem disse que nós vamos ganhar sempre? Jesus diz que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, a achará. O Evangelho se propõe, para mim e para você, abrirmos mão o tempo inteiro do nosso egocentrismo, dessa fé centralizada em mim e em você. Ele é o Messias que se revelou para a mulher samaritana. Ele é o nosso Salvador, que nessa noite, através da sua bendita palavra, fala ao meu e ao seu coração. Aproveite as oportunidades. Busque ao Senhor, não porque Ele pode te dar uma vida social legal. É muito mais do que uma vida social boa. Quando você for confrontado, abandone seu pecado.
porque isso produz adoração verdadeira. Se coloque de pé. Vamos orar. Nós vamos encerrar o culto nessa noite. Mas eu quero convidar você. Se de alguma forma, de alguma maneira, quando a palavra estava sendo exposta, ou até mesmo no início desse culto, nesse culto, se Deus falou com você, e tem áreas na minha e na sua vida que precisam ser mudadas, peça ajuda, entregue ao Senhor, diga: Deus, me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude nesta área. Eu tenho falado para os irmãos no início deste ano, eu tenho sido intencional nas minhas orações, eu tenho pedido para Deus alegria. Eu tenho dito: Deus, me dá alegria, Senhor. Me dá alegria, Senhor, no meu ministério. Me dá alegria, Senhor, na maneira como eu tenho atuado no Teu reino. Me dá alegria, Senhor. Me dá alegria, Senhor. Essa tem sido a minha oração. Sabe por quê, irmão? Porque por muitas vezes nós somos afrontados com coisas que vêm de diversas situações. Isso mexe com o nosso coração. Nós temos a tendência de ser murmuradores, temos a tendência de questionar a Deus, temos a tendência de ficar perguntando para Deus o porquê das coisas. Deus, me dá alegria para que eu aprenda com isso que está acontecendo na minha vida. Tira de mim, Senhor, todo espírito de murmurador. Tira de mim, Senhor, todo esse desejo de querer ser agradado sempre. Tira de mim isso, Senhor. Me dá alegria. Me dá alegria. Peça ao Senhor que te ajude nas suas fraquezas. Sabe, irmãos, que esse ano seja um ano em que não seja mais encontros que cheguemos aqui simplesmente para nos reunir, cantarmos canções e irmos embora. Diga a Deus que cada culto que eu me reuni com meus irmãos, o Senhor transforme a minha vida. Que eu não saia daqui para viver minha semana e na outra semana venha de novo e continue vivendo a semana e nada muda. Que eu seja mais comprometido, que eu seja de fato intencional, seja mais intencional no sentido de compartilhar do Evangelho, seja missional. Me ajuda, Senhor. Ore. Ore a Deus. Peça ao Senhor que faça isso. Se você que está aqui pela primeira vez se sente frustrado, vazio, entregue seu coração a Jesus. Beba da fonte da vida. O Senhor Jesus diz que aquele que vai a Ele de maneira nenhuma Ele lançará fora. Se você está aqui porque Ele te trouxe, marcou o encontro para transformar a sua história, como transformou a história da mulher samaritana. Vamos orar? Pai, assim como essa mulher, Senhor, a Tua palavra nos mostra que outros tiveram encontros transformadores com o Senhor. Assim como Nicodemos, no capítulo anterior, assim como essa mulher em Samaria, assim como no capítulo 5, um homem que estava enfermo há 38 anos. O Senhor sempre teve encontros transformadores, onde mudaram, ó Deus, a vida de pessoas, e estas, pelas mudanças que aconteceram em suas vidas, puderam também, ó Deus, impactar a outros. Sei, Senhor, que muitos que aqui estão, o Senhor já os encontrou. Sei que o Senhor já transformou as suas vidas. E sei que de alguma forma, Senhor, estes têm vivido para o Senhor. Que o Senhor, Deus, possa usar as nossas vidas, para que possamos viver, ó Deus, essa fé no nosso Salvador, de forma intencional, com compaixão, pelos que estão perdidos, caminhando a passos largos, Senhor, em direção do inferno. Tenha misericórdia, Senhor, desperta as nossas vidas, pois um dia fomos encontrados pelo Senhor, a nossa vida foi transformada. Senhor, só eu sei quem eu era. Ó Deus, obrigado porque um dia o Senhor mudou a minha história. Obrigado porque um dia o Senhor pode transformar a minha vida, como transformou a vida de muitos dos meus irmãos aqui presentes. Mas como teus discípulos, Senhor,
Nos ajuda, Senhor, a sermos intencionais, ó Pai, em tudo aquilo que estamos fazendo, seja com a família, seja, Senhor, na escola, na faculdade, no trabalho, para que estes, Senhor, possam ouvir do Evangelho e possam ver este Evangelho em nossas vidas. Nos dá, Senhor, a esperança que vai além de uma boa vida social, que nós não o busquemos por barganha, porque muitas das vezes, Senhor, buscamos ao Senhor interessado naquilo que o Senhor pode fazer por nós e não por aquilo que o Senhor é. Tenha misericórdia de nós, quando, Senhor, a motivação do nosso coração é orar porque queremos algo, é se reunir no culto porque queremos algo. Não, Senhor, que a nossa vida seja muito mais do que apenas uma boa vida social, que olhemos para a eternidade, que olhemos com perspectiva para a eternidade, pois o Senhor nos prometeu a eternidade, os céus de glória. Quando o nosso coração, Senhor, for confrontado, quando os nossos ídolos levantados por nós mesmos, ó Deus, forem destronados, que o Senhor nos ajude, Senhor, a deixá-los bem distante do nosso coração, pois só um merece ser adorado, e é o Senhor das nossas vidas, da nossa história. Que nessa noite o Senhor nos ajude a refletir melhor sobre tudo aquilo que o Senhor, na Tua Palavra, ó Deus, nos fez refletir. E que de fato, Senhor, tenhamos uma vida transformada. Se porventura neste lugar há alguém, Senhor, que ainda não teve uma experiência verdadeira com o Senhor, que assim como o Senhor se revelou àquela mulher, que o Senhor, ó Deus, nessa noite se revele ao coração deste, o Senhor o salve, o Senhor dê sentido à vida, dê esperança para esse, faça dele, Senhor, brotar no seu interior rios de água viva, traga alegria, Senhor. Deus, em nome de Jesus, salva, transforma, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder olhar para a Tua Palavra, pelo privilégio que temos de poder meditar na Tua Palavra. Eu oro grato, Senhor, e assim eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém.